do que é que aconteceu neste planeta em tempos passados, a partir desses registros. E, portanto, Fátima, obrigadíssimo por teres aparecido. E pronto, espero não ter sido muito injusta na tua apresentação. Pelo contrário, acho que. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite por estar aqui hoje para falar convosco. É sempre um prazer falar daquilo que nós gostamos de fazer. E, portanto, é isso que eu vou passar hoje, tentar falar hoje sobre a importância, ou como é que se faz e qual é a importância da paleoceanografia e da sua relação com o paleoclima. E a minha ideia foi falar-vos um pouco das variações climáticas do passado, em várias escalas temporais, já lá vamos. O último relatório do chamado IPCC, que é o painel intergovernamental para o estudo das alterações climáticas, que é um painel que foi criado pelas Nações Unidas e que em 2013 publicou o seu 5º relatório. O que este painel faz não é mais do que compilar a informação científica que é divulgada nos meios próprios, nos jornais de investigação e tentar perceber de que forma é que as condições do clima atual, que toda a gente certamente já ouviu falar do aquecimento global, não é? É aquele tema quente antropogénico, como se costuma dizer. E eu não traduzi, deixei as palavras em inglês para não alterar o sentido. E o que eles dizem essencialmente é que o sistema climático está a aquecer, é inequívoco que o sistema climático está a aquecer, e aquilo que se vem observando desde 1950 são alterações que não têm precedente na história do último milénio e possivelmente mais do que isso. Depois, este aquecimento está, segundo eles, diretamente relacionado com o aumento da concentração dos gases de estufa, essencialmente dióxido de carbono na atmosfera, o que está a levar ao aquecimento da atmosfera, ao aquecimento do oceano, a levar a uma diminuição da quantidade de gelo e de neve, quer nas calotes polares, quer nos glaciares de montanha. O nível do mar está a aumentar, há uma maior entrada de água no oceano, e as condições químicas, as características químicas da própria água dos oceanos está a ser alterada. Está a tornar-se mais ácida, com a absorção do dióxido de carbono, o que vai ter implicações, todos estes acontecimentos, todos estes processos vão ter implicações gravíssimas na nossa vida social. Aquelas que são as orientações dadas por este relatório. E, entretanto, houve a Cimeira do Clima em Paris, e há já, como todos certamente ouviram na televisão, indicações claras de que todos os representantes do governo, apesar das muitas negociações para a frente e para trás e das muitas noites por dormir e por dificuldade de redigir os documentos, há neste momento um compromisso sério de quase todos os países de reduzir realmente as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Estava numa das grandes universidades de oceanografia, do Centro da Universidade Americana, o SCRIPS, e a intenção dele fim dos anos 50 era perceber se havia variações na concentração de CO2 na atmosfera sazonais. Se o valor de concentração de CO2 na atmosfera era sempre igual, ou se havia variações sazonais, uma vez que também a atividade das plantas varia sazonalmente. E conseguiu financiamento para que isso fosse possível, construiu um observatório que ele montou em Mauna Loa, no Havaí, numa zona bastante isolada, para que não houvesse perturbações possíveis, e chegou à conclusão que realmente sim, havia estas variações sazonais, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera variava, mas o que ele começou a ver foi que ao longo dos anos o valor médio desta concentração também estava a aumentar. Isso chamava a atenção para o problema. E ele escreve uma publicação muito importante nessa altura, em que diz claramente que este aumento do dióxido de carbono na atmosfera vai, por razões físicas conhecidas, criar aumento da temperatura, quer na atmosfera, quer no oceano, e isso vai, obviamente, criar instabilidades e levar a alterações dos sistemas vivos, toda a diversidade vai sofrer uma situação complicada e que isso tem repercussões a nível social. Ninguém lhe ligou nenhuma, obviamente, a não ser alguns colegas. O que mostra claramente é que há realmente variações entre valores elevados, concentrações elevadas e concentrações baixas,
que se repetem. Há como que um ciclo aqui a acontecer. São ciclos que têm a duração de cerca de 100 mil anos, e depois mais tarde já vamos falar sobre isso. Mas o que demonstra também é que, ao longo de 400 mil anos, nós temos variações entre um valor mínimo e que temos que fazer qualquer coisa para tentar remediá-lo, porque ele é reversível e é importante fazer algo. E é então que eles criam o tal painel de que o sistema climático tem vários subsistemas: a atmosfera, o gelo, o oceano, o continente, a vegetação. Tudo isto são grupos superficiais que fazem a distribuição de calor por todo o planeta. Neste caso concreto, mostro-vos aqui um mapa bastante simplificado também, das correntes portanto, superficiais, da circulação oceânica superficial, em que as setas a vermelho indicam águas quentes, as setas a azul indicam águas frias, e o que mostram é que, de uma maneira geral, há uma circulação que ocupa todo o hemisfério norte e todo o hemisfério sul de cada oceano, com correntes que vão transportar águas quentes das regiões equatoriais ao longo das margens oeste dos continentes e depois retornam à região equatorial através de correntes de águas mais frias. Isto é claro que nós chamamos de graus, e que transporta as águas quentes do Equador, passa nas Bermudas, passa aqui ao largo da costa oeste americana e depois da costa este americana, e vai levar calor para o Atlântico Norte e até mesmo para a nossa costa. São as tais zonas onde se formam as águas profundas que depois vão circular. Portanto, o que é que estava a acontecer na Groenlândia? O que é que estava a acontecer na Antártica? Para que, de repente, duas zonas que hoje são frias e simultaneamente frias, tivessem quentes num lado e frio do outro ao mesmo tempo. Havia ali uma oscilação. E esta outra curva aqui mostra o avanço dos glaciares de montanha, penso que nos Pirineus, não estou enganada. E o que é que mostra? Que realmente durante o período mais quente, as temperaturas aqui também foram mais quentes, exatamente na mesma altura em que os glaciares retraíram, e depois há um arrefecimento, que não é contínuo, e que também ocorre praticamente à mesma altura. Por infelicidade, mas também com grande interesse, nós temos grande parte do registro aqui, e isto está associado ao terremoto de 1755. E é também um assunto muito interessante, mas isso é outra conversa. E o que se vê é que temos aqui uma variação de temperatura de 2 graus. Estamos aqui ao lado de Lisboa e isto acontece entre 1000 graus de águas frias. Também dão informações. Só que, como eu penso que dá indicação, tudo isto dá informação mais do que anual, até sazonal, mas são períodos muito curtinhos. Portanto, para nós sabermos mais, para irmos mais para trás no tempo, nós precisamos de usar registros que estejam a acontecer, que se estejam a acumular e que permitam ler muito mais para trás no tempo. E esses são dois tipos, os cores de gelo e os chamados de alto. Há uma contribuição anual para o programa e os investigadores podem participar de campanhas, podem fazer a recolha de sedimentos. Neste caso concreto deste navio, só podemos escolher um máximo de 70 metros. Nos nossos navios normais, aqui existem tal alteração causada pela ação humana. A verdade é que, pelo relatório do IPCC, neste momento diz que já não há dúvidas. O aquecimento brutal, esta taxa de aumento brutal de temperatura e do dióxido de carbono na atmosfera, já não há retorno. Mesmo que se pare agora com todas as emissões, o processo físico está em andamento e ele não vai parar.
tem uma inércia, e nós vamos ter, de certeza, 2 graus e meio de temperatura média a ter em termos globais. Obviamente que todos nós sabemos também que o clima não é igual em todas as condições, não é? Biológicas variam de sítio, mas têm implicações. E já não há dúvidas de que as coisas vão acontecer. Já agora, tu assististe com certeza em primeira pessoa aos debates que houve dentro daquele painel intergovernamental para escrever definitivamente no relatório se havia evidência científica e empírica que as alterações eram provocadas por homens. Sei que isso foi um motivo de grande debate e tu terás ter estado no centro da discussão, porque havia setores que queriam resistir, sabendo que naturalmente o planeta também ele próprio tinha tido períodos lá para trás de dióxido de carbono. Foi entre os cientistas também não foi nada simples, digamos, pôr a mão no fogareiro e dizer e assim, nós temos o problema a nível científico não foi grande, ou seja, a grande maioria dos investigadores está de acordo. Há um grupo menor de céticos entre os investigadores que, infelizmente, quando a gente vai ler os papers, tem os agradecimentos as companhias de petróleo e são financiadoras dos trabalhos que estão a produzir. Isso é realmente algo que é sintomático. Mas pronto, de uma maneira geral, foram as interações entre os representantes dos diferentes governos das Nações Unidas. Que a pessoa que estava à frente deste grupo teve a capacidade de conseguir sentar as pessoas à volta de uma mesa e, dialogando hoje com 3, à tarde, amanhã com 4, e bocado com 2, não sei o quê, ajustar as palavras de forma a que fosse aceitável por todos. Ainda que a mensagem essencial se mantivesse. Agora, as palavras foram escritas uma a uma e discutidas uma a uma. Da forma como, por isso é que eu não os traduzi sequer, pus ali aquela frase praticamente. Porque era importantíssimo que todos os países representados nas Nações Unidas assinassem aquele relatório e o aceitassem. Porque senão não havia hipótese de ter havido a Conferência de Paris, ou se houvesse a Conferência de Paris ia acontecer como todas as outras que já houve na Suíça, em que chega ao fim e ninguém fez nada. Cada um foi para o seu lado. E em Paris também não foi fácil. E também... O que é que a temperatura desce gradualmente e sobe repentinamente, ciclicamente? Há alguma explicação para isso? Pois essa é uma das coisas que todos nós temos tentado perceber. Ainda não temos explicações concretas para isso, mas